Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 3 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Os enviou 2 a 2 à sua frente. O Evangelho de hoje nos permite entender com profundidade o outubro missionário extraordinário que estamos vivendo. Em todo canto, a Missão Belém está se movendo para responder ao convite do Papa Francisco. Não basta a Jesus enviar os 12. Depois de um pouco, ele envia mais 72 para alcançar todas as aldeias da Galileia. Isso também é insuficiente. E com o coração apertado, Jesus ora. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que mande operários para a sua colheita. Jesus quer que cada um de nós seja um discípulo missionário, trabalhador, incansável, precursor como João Batista que aplana o caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje meditamos utilizando o discurso do nosso Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, que será no terceiro domingo deste mês de outubro. O título é Batizados e Enviados. A Igreja de Cristo em Missão no Mundo. O mesmo lema do Outubro Missionário Extraordinário, que estamos vivendo também. A reflexão do Papa Francisco nos ajudará a compreender bem e em profundidade o Evangelho de hoje. Assim ele inicia. Queridos irmãos e irmãs, pedi a toda a Igreja que vivesse um tempo extraordinário de missionariedade, no mês de outubro de 2019, para comemorar o centenário da promulgação da Carta Apostólica do Papa Bento XV, de 30 de novembro de 1919. Papa Bento XV era um profeta que enxergava longe. A sua proposta confirmou-me como é importante ainda hoje renovar o compromisso missionário da Igreja, potenciar evangelicamente a sua missão de anunciar e levar ao mundo a salvação de Jesus Cristo,
morto e ressuscitado. O título desta mensagem, Batizados e Enviados, a Igreja de Cristo em Missão no Mundo, é o mesmo do Outubro Missionário. A celebração deste mês nos ajudará, em primeiro lugar, a reencontrar o sentido missionário da nossa adesão de fé a Jesus Cristo. E esta vida divina não é um produto para vender, mas uma riqueza para dar, comunicar, anunciar. Este é o sentido da missão. Recebemos gratuitamente esse dom e gratuitamente o partilhamos, sem excluir ninguém. A Igreja está em missão no mundo. A fé em Jesus Cristo nos dá a dimensão certa de todas as coisas, fazendo-nos ver o mundo com os olhos e o coração de Deus. A esperança nos abre aos horizontes eternos da vida divina, de que verdadeiramente participamos. A caridade que saboreamos nos sacramentos e no amor fraterno nos impele até os confins da terra. Uma igreja em saída até aos extremos confins requer constante e permanente conversão missionária. Quantos santos, quantas mulheres e homens de fé nos dão testemunho, mostrando como possível e praticável esta abertura ilimitada, esta saída misericordiosa, ditada pelo impulso urgente do amor e da sua lógica intrínseca de dom, sacrifício e gratuidade. Seja homem de Deus que anuncia Deus. Este mandado nos toca de perto. Eu sou sempre uma missão. Tu és sempre uma missão. Cada batizado, batizada é uma missão. Quem ama põe-se em movimento, sente-se impelido para fora de si mesmo, é atraído e atrai. Se dá ao outro e tece relações que geram vida. Para o amor de Deus, ninguém é inútil nem insignificante. Cada um de nós é uma missão no mundo, porque é fruto do amor de Deus. Como é bonito isso, irmãos. Vamos refletir um pouco. Cada um de nós é uma missão no mundo. Também hoje, a Igreja continua a necessitar de homens e mulheres que, em virtude do seu batismo, respondam generosamente à chamada para sair da sua própria casa, da sua família, da sua pátria, da sua própria língua, da sua igreja local. São enviados aos gentios, àqueles que não conhecem Jesus, ao mundo ainda não transfigurado pelos sacramentos de Jesus Cristo e da sua Igreja Santa. Anunciando a palavra de Deus, testemunhando o Evangelho e celebrando a vida do Espírito, chamam à conversão, batizam e oferecem a salvação cristã no respeito da liberdade pessoal de cada um, em diálogo com as culturas e as religiões dos povos, a quem são enviados. Assim, a Missio ad Gentes, sempre necessária na Igreja, contribui de maneira fundamental para o processo permanente de conversão de todos os cristãos. O envio eclesial batismal, a saída geográfica e cultural de si mesmo e da sua própria casa, a necessidade de salvação do pecado e a libertação do mal pessoal e social exigem a missão até aos últimos confins da terra. A coincidência providencial do mês missionário extraordinário com a celebração do Sínodo Especial sobre as igrejas na Amazônia me leva a assinalar como a missão que nos foi confiada por Jesus com o dom do Espírito Santo ainda seja atual e necessária
também para aquelas terras e seus habitantes. Um renovado Pentecostes abra de par em par as portas da Igreja, a fim de que nenhuma cultura permaneça fechada em si mesma, nenhum povo fique isolado, mas se abra à comunhão universal da fé. A este respeito, recordo as palavras do Papa Bento XVI no início do nosso encontro de bispos latino-americanos em Aparecida do Norte, Brasil, em 2007. Palavras que desejo transcrever aqui e subscrevê-las. O que significou a aceitação da fé cristã para os povos da América Latina e do Caribe? Para eles, significou conhecer e acolher Cristo, o Deus desconhecido que os seus antepassados, sem o saber, buscavam nas suas ricas tradições religiosas. Cristo era o Salvador que esperavam silenciosamente. Significou também ter recebido com as águas do batismo a vida divina, que fez deles filhos de Deus por adoção. Ter recebido também o Espírito Santo, que veio fecundar as suas culturas, purificando-as e desenvolvendo os numerosos germes e sementes que o Verbo encarnado tinha lançado nelas, orientando-as assim pelos caminhos do Evangelho. O Verbo de Deus, fazendo-se carne em Jesus Cristo, fez-se também história e cultura. A utopia de voltar a dar vida às religiões pré-colombianas, separando-as de Cristo e da Igreja Universal, não seria um progresso, mas uma regressão. Na realidade, seria uma involução para um momento histórico ancorado no passado. Aos missionários e às missionárias, a todos aqueles que de algum modo participam, em virtude do seu batismo, na missão da Igreja, de coração envio a minha bênção. Vaticano, Solenidade de Pentecostes 2019, discurso para o Dia Mundial das Missões. Estas palavras, irmãos, tão claras e fortes, respondem a toda crítica injustificada em relação a este sínodo da Amazonas e nos convidam a orar com intensidade para que o Espírito Santo desvende seus caminhos. Com esta reflexão no coração, vamos ouvir novamente a leitura de hoje. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade.
Podemos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a ser dispensadores da graça do Evangelho que recebemos. Nos ajude a oferecer a todos os que estão ao nosso redor as riquezas do Evangelho que transformou a nossa vida, fazendo isso com exemplo, amando e dialogando com carinho e abertura. Peçam ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua messe. Paz e alegria a todos. Eu sou uma missão, você é uma missão. Paz e alegria a todos. Como igreja, estamos aqui para te ouvir. Todos buscam uma voz, voz que não se vai com o tempo e permanece em nós.
nossos dons somos teus. Ressoa em nossos corações tua palavra que diz: ide ao mundo inteiro, façais discípulos. Ide ao mundo inteiro, façais discípulos. Tantos são os que te buscam, prontos pra cantar teu louvor. Mas muitos não te ouviram, e seremos nós tua voz, pois tu estás em nós.